Você já parou para pensar quantas vezes você digita a sua senha na internet, seja para rede social, banco, plataformas, ferramentas? A gente está o tempo inteiro digitando senhas na internet. E você, como desenvolvedor, você com certeza já se deparou com o desafio de armazenar essas informações tão preciosas de forma segura. E se você acha que é só utilizar um MD5 da vida para criptografar a informação antes de salvar no banco, você está profundamente enganado. E nesse vídeo aqui, a gente vai aprender os fundamentos que podem bugar a sua cabeça, mas que vão mudar completamente a forma como você enxerga sistemas hoje em dia. Bora pro vídeo. Olá pessoal, bora para mais um vídeo. Eu sou Carol Tequita e você está no Atequita Dev, que é o meu canal de tecnologia. Olha só que interessante, segundo o relatório da Verizon de 2023, 81% dos vazamentos de senha são relacionados a senhas fracas ou comprometidas, né? Se a gente for pensar nessa porcentagem, é uma porcentagem bem gritante. Se a gente aliar a questão da senha fraca do usuário com vulnerabilidade de sistema, cara, isso se torna um prato cheio para vazamento de dados. E a gente sabe o quanto essa questão das credenciais são importantes no mundo digital. Inclusive, recentemente a gente viu o caso do Banco Central, né? O que uma senha, o que um acesso pode fazer no desvio de quase R$1 bilhão. Então aqui a gente vai falar justamente sobre boas práticas, né? A melhor forma de você encriptar as suas senhas e salvar aí nos seus sistemas para que você garanta essa segurança. E a ideia desse vídeo surgiu a partir de uma aula que eu vi do Felipe Deschamps no curso.dev, onde ele começava a aula falando justamente assim: você só se torna adulto na programação quando você cria o seu primeiro sistema de autenticação. E eu vou dar razão para ele, porque o que eu vi ali na aula, o que ele explicou, realmente explodiu a minha cabeça. E eu queria trazer um pouquinho disso aqui para vocês, porque de fato, se a gente pensar que a autenticação é o coração dos sistemas, entender sobre isso é super relevante para quem trabalha com desenvolvimento. Não só você na sua posição como desenvolvedor, mas como usuário mesmo na internet. Entender aonde estão as vulnerabilidades do sistema e como se proteger nesse sentido para evitar ali estar acessando sistemas que estejam ali vulneráveis. E eu já quero que você responda uma pergunta para mim antes da gente seguir aqui. Alguma vez você já acessou um site onde você clicou para recuperar a sua senha e o site realmente enviou a sua senha original para o seu e-mail? Se a sua resposta for sim, eu aconselho que você delete a sua conta desse site, porque com certeza esse site está armazenando a sua senha de forma insegura e possivelmente em um texto plano dentro do banco de dados, ou seja, qualquer pessoa que tiver acesso àquele banco de dados vai ter acesso à sua senha. Mas vamos começar pelo básico então. O que não fazer na hora de armazenar senhas em sistemas? O primeiro ponto, que parece óbvio, né, mas é não armazenar a senha em texto plano dentro do seu banco de dados. O que seria isso, Carol? Seria você pegar a senha que o usuário criou, por exemplo, 12345, uma super senha, né? E salvar isso da mesma forma no banco de dados. Então, no seu banco de dados, seria lá, Carol, meu usuário, 12345, a minha senha. Então, quando o usuário fosse autenticar, você simplesmente iria conferir no banco de dados, né, o usuário Carol, se ele tem a senha 12345, porque a informação está salva lá de forma original. E por que isso é um problema gigantesco, Carol? Poxa, meu sistema é pequeno, não preciso me preocupar com segurança e tudo mais, tanto faz se alguém ter acesso ao meu banco de dados e ter acesso às minhas informações, né? O problema é que as pessoas têm um hábito comum de compartilhar senhas entre sistemas. Então, muitas vezes, a senha 12345 que eu utilizo no sistema X também vai ser a mesma credencial que eu utilizo no sistema Y, aonde podem ter dados valiosos para mim. Então, por mais que o seu sistema seja um sistema pequeno, não seja tão relevante assim, se preocupar com a segurança é algo muito importante, inclusive para resguardar os usuários dos seus sistemas em todos os sentidos. Isso quer dizer que se um hacker tiver acesso ao seu banco de dados, ele pode tentar as minhas credenciais para acessar outros sites. E é por isso que vazamentos de dados são tão problemáticos assim, né? Essa informação, ela é constantemente utilizada por hackers para poder acessar outras plataformas e aí eles podem chegar a informações e dados que podem trazer um dano real para você. E eu já até quero fazer essa pergunta para você. Você é daqueles que reutiliza senha em diversos sites? Saiba que essa não é uma medida boa de segurança, porque se a sua senha vazar em algum desses sites, inclusive tem um site chamado Have I Been Pounded, né, onde você pode conferir se a sua senha foi vazada por algum site, e se ela foi vazada, você precisa imediatamente redefinir isso e alterar suas senhas em outros sistemas, porque exatamente com essa informação vazada, né, hackers podem ter acesso a dados que sejam muito importantes para vocês em outros sistemas, em outras plataformas. Agora você pode dizer assim: ah, Carol, mas eu preciso ter uma forma de recuperar a senha do meu usuário. Não, você não precisa ter uma forma de recuperar a senha do seu usuário. O que você precisa ter no seu sistema é uma forma do usuário redefinir a sua senha
caso ele perca a senha ou não lembre a senha original. Mas você nunca deve guardar o dado original ali no seu banco de dados, porque isso sim é uma brecha muito grande de vulnerabilidade. Então sim, eu tenho uma alternativa melhor do que salvar em texto plano. Eu posso utilizar a encriptação, que vai basicamente embaralhar ali as palavras, né? E aí dessa forma você não vai estar salvando a senha original no seu banco, você está salvando a senha embaralhada com esse algoritmo de encriptação. Então na encriptação, um sistema ele usa um algoritmo para embaralhar ali as informações, para que as informações que são legíveis se tornem ilegíveis. Legal, Carol, maravilha, eu tô com uma informação que é ilegível no meu banco de dados. Agora o único problema é que essa encriptação é uma função que ela pode também ser revertida. Então, da mesma forma que você vai encriptar as informações, você também pode desencriptar essas informações e chegar ali na sua senha original. Agora, dá para melhorar um pouquinho também essa questão da encriptação. Você pode utilizar uma encriptação que usa uma chave específica para encriptar e desencriptar. Ou seja, se o hacker tiver acesso ao seu banco de dados, ele vai precisar dessa chave específica que você definiu para conseguir encriptar ou desencriptar aquela informação. Que de fato já é muito melhor do que um texto plano, mas se alguém tiver acesso à sua chave, ele vai conseguir reverter ali. Então a gente continua tendo problema. O maior problema da encriptação nesse sentido é que você ainda tem a informação original. Ela meio que só foi embaralhada, mas a sua senha original ainda está ali nos dados que você está salvando no seu banco de dados. Ela só não está legível naquele momento, mas ela continua ali. Então eu posso aplicar essa mesma função para reverter e ter a informação original. Então isso nos faz pensar que o algoritmo ideal seria irreversível, uma forma de eu nunca ter acesso à senha original, que eu pudesse destruir essa senha e guardar uma informação que não tenha nada a ver com ela. Pois é, e é aí que entra o que a gente chama de hash. Inclusive, se você tá gostando desse conteúdo aqui, se esse conteúdo tá sendo útil, se deu aquele clique assim, cara, que legal, que informação legal que eu aprendi agora, não deixe de apoiar o conteúdo do canal, seja se inscrevendo, comentando ou compartilhando para outras pessoas, você tá apoiando esse conteúdo aqui, e eu sou muito grata, porque, cara, eu gosto muito dos comentários de vocês, porque é aí que eu tiro ideia para vídeo, então se você tem alguma dúvida sobre o que eu tô falando, não deixe de comentar. Agora vamos pro hash que eu estava falando, né? Lembra que eu disse que a questão da encriptação, ela é reversível? No caso do hash, o que acontece é basicamente isso. É como se eu destruísse ali a sua senha e gerasse ali um output onde não seja possível voltar a informação original. Então, por isso que é tão seguro. Diferente da encriptação, o hash ele é um processo unidirecional. Isso quer dizer que eu não consigo reverter. Então, a partir da minha senha 1, 2, 3, 4, 5, vai ser gerado um output sempre do mesmo tamanho, né? Que é esse hash. Então, o resultado sempre vai ser o mesmo. E é assim que eu consigo fazer a verificação da credencial. Vamos supor, eu tenho lá no meu banco de dados Carol e ali o meu hash da minha senha, né? E se eu digitar ali para autenticar no meu sistema, eu vou conseguir aplicar esse mesmo hash na senha que o usuário digitou e comparar esse hash com o hash que está salvo no banco de dados, mas eu não tenho acesso à senha original. Agora imagina se você pudesse criar o seu próprio algoritmo hash. Como será que isso funciona? Eu preciso mostrar essa explicação que o Felipe deu, porque eu achei sensacional. Olha isso aqui. Algo bem trivial, e aí eu queria ver se você identifica qual que é a primeira falha desse algoritmo, porque isso vai, de uma certa forma ou outra, coincidir com um salto para o próximo nível de segurança em senhas, inclusive. Então, imagina que a partir de agora, a gente decide que para o usuário criar uma conta no nosso site, ele precisa definir 4 números como senha. Daí, ele define os números 8, 14, 95 e 50. Show! Essa é a senha dele. E como a gente aprendeu, a gente não pode salvar esses dados em texto puro no banco de dados, tampouco encriptar eles. A gente precisa destruir essa senha original de uma forma que o que sobra é um identificador, que é o hash, e que normalmente não pode possuir os números originais, mas que ao mesmo tempo seja possível recriar esse hash de forma determinística caso os números originais sejam reapresentados no ato do login. Então, vê o que você acha dessa ideia. Um algoritmo extremamente simples e trivial, onde a gente apenas soma 8 mais 14 mais 95, mais 50, que vai resultar no número 167. E ok, agora eu peço que você brevemente esqueça os números de entrada, né, a senha original, e eu pergunto, esse número 167, ele contém aqueles dígitos originais separados? Olha só que legal, ele explicou como seria criar o seu próprio algoritmo para gerar um hash, digamos assim. Então, a partir de uma lógica que você criou, de um algoritmo que você criou, que seria somar os números, você chegou nesse resultado 167. Agora, será que você consegue reverter e chegar nos números originais? Então, dá pra gente entender como que é um processo unidirecional. Eu achei essa explicação muito legal. Você se lembra deles? Se não lembra, não tem como a partir de
E assim, fazendo esse exercício, né, eu realmente não lembro dos números. Não sei se você lembra, deixa aqui nos comentários, mas quando ele deu esse exemplo, eu não lembrava mais os números e realmente é praticamente impossível você reverter e chegar nos números originais, né? E é legal entender como que isso funciona por trás dos panos. 167 diretamente reconstruir eles. Reconstruir o 8, o 14, o 95 que podem e o ser 50. números diferentes para gerar essa o mesma nosso algoritmo é uma função de mão única. Excelente. Segunda pergunta. Toda vez que a gente pegar esses números originais e passar pelo nosso algoritmo, vai resultar em 167? Sim. Vai. Ótimo. Então, esse número é um hash determinístico. Isso significa que eu posso, então, anotar somente o valor do hash no banco de dados, que quem tiver acesso a esse valor não vai deduzir automaticamente quais seriam os números originais. Só que aqui tem um problema. Eu não sei se vocês já identificaram aí o problema. Acontece que, é claro que eu tenho essa combinação de senha que pode gerar aí esse 167, mas eu posso também chegar nesse resultado com números diferentes, né? Então, a questão dos algoritmos de hash que a gente usa é que eles são muito mais polidos para que uma posição diferente da informação que você coloca mude totalmente o hash que vai ser gerado ali na frente, para que você não tenha esse conflito de inputs diferentes gerarem o mesmo output. E na real, essa foi a melhor explicação que eu vi sobre algoritmo de hash, então eu tinha que trazer ali o vídeo original para dar os créditos, que eu achei sensacional. E essa aula que eu tava assistindo aqui com vocês, ela faz parte do que eles chamam de pista lenta lá no curso.dev. Então, inclusive eu já fiz um vídeo sobre a plataforma ali do curso.dev, onde eu mostro mais detalhes sobre isso, mas basicamente tem duas formas de você consumir o conteúdo. Você pode consumir isso de forma rápida e resumida, que seria a pista rápida, e de forma mais aprofundada, com mais detalhes ali, que seria a pista lenta. E esse processo mais lento, ele vai trazer insights mesmo para você que já tenha experiência, né? Porque a questão de você ver um conteúdo também com uma metodologia diferente, com uma didática diferente, também te vai perceber aquele conteúdo de forma diferente e aprender coisas diferentes. Eu acredito muito nisso. Isso que a gente viu aqui é legal demais, mas nem tudo são flores, né? Então existe um problema no hash. Existe um problema. Qual que é o problema, Carol? A gente sabe que é um processo unidirecional. A gente sabe que toda vez que eu digitar ali 1, 2, 3, 4, 5, eu vou ter o mesmo output do mesmo tamanho, né? Até para que eu possa comparar essa informação na hora de fazer a autenticação. Pois é, daí os hackers tiveram uma ideia muito inteligente. Poxa, e se eu tivesse uma tabela referência com as principais senhas utilizadas na internet, né? E qual seria o output ali utilizando esse hash, né? Então eu posso mapear na internet as principais senhas que as pessoas utilizam, porque afinal de contas a gente viu no começo do vídeo que as pessoas gostam de utilizar muito senhas fracas e comprometidas principalmente, né? E eu posso utilizar essa tabela referência ali para encontrar o hash, para forçar e hackear e encontrar uma credencial ali. E isso é o que a gente chama de Rainbow Tables, né? Inclusive tem sites na internet onde você pode pesquisar se a sua senha que você utiliza hoje está em uma Rainbow Table, porque se ela estiver, né, quer dizer que os hackers têm acesso ali à sua senha, mesmo que não seja informação crua, mas eles já têm acesso ao hash da sua senha e eles podem utilizar essa informação para tentar hackear sites que não têm uma segurança muito rebuscada, né? Que utilizam basicamente essa questão do hash, que hoje não é seguro. Não é seguro porque tem um segundo problema, não é só as Rainbow Tables, né? Onde você pode ter essa informação compartilhada na internet, mas é também a questão do poder computacional. Hoje em dia, o poder computacional está avançando de uma forma tremenda. Isso quer dizer que se no seu sistema você utiliza algoritmos como MD5 ou SHA-1, saiba que hackers podem quebrar senhas relativamente complexas em apenas milissegundos. As coisas evoluíram. Tá, Carol, mas como que eu faço, né? Se nem o hash é seguro hoje em dia. Será que a gente não pode aumentar uma camada a mais de segurança nisso aí? Colocar um temperinho, um salzinho? E a partir daí que surgiu a ideia do salt, né? Se a gente não quer ter a possibilidade de ter uma tabela na internet, uma Rainbow Table, onde a gente tem a possibilidade ali de dados serem compartilhados e vazados na internet, quem sabe se a gente conseguir gerar esse hash de forma que ele dificilmente vai se repetir, mesmo que a senha da Carol seja minha senha 123 e do outro usuário seja minha senha 123, os nossos hashes não vão bater. Essa é a ideia do hash mais salt, né? O salt seriam valores aleatórios que eu vou gerar ali no meu banco de dados e antes de eu aplicar o hash na senha original, eu vou concatenar essa string que foi gerada com esses valores aleatórios ali na minha senha e aí sim eu vou aplicar esse hash. Ou seja, como eu estou gerando esse salt de forma aleatória,
memória para cada usuário e concatenando isso na minha senha, a probabilidade de eu ter ali exatamente o mesmo hash, por mais que o usuário utilize a mesma senha um do outro, é muito difícil. Então, na prática, no seu banco de dados, você teria o hash ali que foi gerado a partir da senha mais o salt e o salt cru que vai ser armazenado ali no banco de dados. E aí você pode pensar, Carol, mas se vazar, né, a pessoa vai ter acesso ao salt. Beleza, mas apenas o salt não vai fazer ela chegar ao hash que está sendo utilizado, porque você não tem o fator ali que seria a senha original que está concatenada no salt antes de você fazer o hash. Isso também dificulta bastante ataque de força bruta, porque cada senha tem que ser testada individualmente com o seu salt. Algoritmos MD5, SHA-1, SHA-256, eles são até interessantes, mas quando a gente fala de evolução no sentido de segurança ali, em criptografia de senhas, nós temos hoje algoritmos muito mais seguros, né? Esse era um padrão que a gente utilizava ali há 10 anos atrás, quando eu criava sistemas web, e hoje em dia as coisas evoluíram muito mais, com certeza. Então, quando a gente pensa em criptografia de senhas, a gente quer intencionalmente algoritmos mais lentos. Mas por que, Carol? Porque quanto mais lento esse algoritmo, maior o poder computacional para poder quebrar esse algoritmo. Os 3 principais algoritmos que a gente tem hoje são o bcrypt, né, que é um algoritmo onde você pode adicionar um cost factor ali, que vai definir quantas rodadas ali esse algoritmo vai iterar, ou seja, quanto mais rodadas eu coloco, quanto maior o meu cost factor, né, mais seguro vai ser, porém, mais lento também. Eu vou consumir mais poder computacional. Lembrando que pensando exclusivamente em segurança, quanto maior o poder computacional, seria mais seguro. Isso quer dizer que o algoritmo ele vai encriptar as informações várias vezes, segundo o que você definir como parâmetro ali. É que o bcrypt, ele já adiciona o salt de forma automática, então você não precisa se preocupar com isso. E uma coisa legal é que como ele tem essa questão do cost factor, né, à medida com que as coisas vão evoluindo, né, que essa questão do poder computacional vai evoluindo, você pode ajustar ali o parâmetro e aumentar o seu cost factor. Então, digamos assim, que é um algoritmo que funciona muito bem e se adapta muito bem com a evolução que a gente está tendo. O segundo algoritmo é o scrypt, que além dessa questão ali dele ser mais lento, ele também consome mais memória, e isso acaba sendo muito interessante, porque isso acaba tornando ataques de hardware especializados muito mais difíceis de serem executados. Inclusive, esse algoritmo é utilizado em algumas criptomoedas justamente por essa característica. Além desses, a gente tem também o Argon 2, que é o mais recente desses 3 que eu falei, que vai unir o melhor dos mundos, que é um algoritmo lento, que consome memória, mas que tem parâmetros de configuração de segurança, ou seja, ele é mais personalizado. Então aqui já vai a segunda lição aqui desse vídeo, tá? Diferentemente de outras áreas, de outras aplicações da programação, onde tem um algoritmo rápido, né, é o que é mais eficiente, é a boa prática. Quando a gente fala especificamente de criptografia de senhas, quanto mais lento for o algoritmo, mais seguro ele será. Porque, no fim das contas, ele vai exigir um maior poder computacional para poder quebrá-lo. E aí, nessa questão de performance, você pode pensar, poxa, Carol, mas aí eu tenho que dar uma maneirada, né? Porque tem a questão da experiência do usuário. E é tudo sobre isso, é tudo sobre você achar um balanço entre segurança e a experiência também. Mas eu diria que 250, 500 milissegundos ali, para você poder calcular um hash, é algo aceitável hoje em dia. Lembrando que, à medida com que a gente vai evoluindo esse poder computacional, você pode ir ajustando isso. E se o seu sistema ele tem muitos acessos simultâneos, né, então você vai acabar consumindo bastante recurso para poder aplicar esse tipo de abordagem, você pode utilizar a abordagem de cache para poder reduzir ali a frequência de verificação de senha. Agora, pensando numa aplicação prática, né, que já que a gente falou de diversas abordagens aqui, né, é importante você entender que sempre que você estiver tentando criar o seu próprio algoritmo na unha, na mão, você está fazendo errado. Então, hoje não é recomendado que você tente criar o seu próprio algoritmo. Por mais que a gente viu um vídeo aqui e parece ser interessante, uma boa ideia, parece ser algo legal, né? Poxa, deixa eu criar meu próprio algoritmo, mas não. Saiba que, assim, criptografia é uma área muito delicada e pequenos erros podem comprometer completamente ali o seu sistema. E a gente já tem diversas bibliotecas que implementam essa questão, principalmente do bcrypt ali, já de forma super facilitada. Tem em Python, tem em Java, tem em JavaScript, inclusive no PHP. No PHP, a função passport hash já utiliza o bcrypt automaticamente. A regra é simples, se você está escrevendo a sua própria função de hash para senhas, você está fazendo isso da forma errada. Então, utilize bibliotecas ali que tenham validação da comunidade, que sejam seguras. E assim, a segurança, ela é um processo contínuo, não é um destino. A gente sabe, assim, que a tecnologia evolui muito rápido e a gente precisa acompanhar isso. Assim como eu falei, quando eu desenvolvia sistemas web muito tempo atrás, que eu fazia essa questão ali
de gerenciamento e tudo mais, de autenticação, né? O padrão era outro. Se eu for aplicar aquele mesmo padrão que eu aplicava há 10 anos atrás, o meu sistema seria facilmente hackeado. Então a gente precisa evoluir e acompanhar essas evoluções, entender disso principalmente, né? Para tornar os nossos sistemas cada vez mais seguros. E você também, como usuário, entender o quanto criar uma senha forte é muito importante e o quanto você reaproveitar senhas em sites diferentes. Isso pode ser um gargalo muito grande para vazamento dessas informações e você comprometer ali dados que são realmente importantes para você. E eu quero saber, deixa aqui no comentário se alguma informação que eu falei durante esse vídeo aqui deu aquele clique na cabeça, sabe? Bugou a sua cabeça e mudou a forma que você vê os sistemas hoje em dia. É muito interessante ver por essa perspectiva. E eu queria, inclusive, agradecer o Curso.dev por ceder o material que eu compartilhei aqui nesse vídeo aqui, porque foi a inspiração para eu gravar esse vídeo. Inclusive, se você está buscando um curso de programação que é focado ali nos fundamentos, eu tive acesso a todo o material ali do Curso.dev e eu super recomendo. Inclusive, se você entrar no site oficial, lá você vai encontrar diversos depoimentos reais ali para entender ali a percepção dos alunos sobre o curso e entender se faz sentido para você ou não. Como o Felipe mesmo diz, né, o Curso.dev ele é um curso de programação para te tornar um programador seguro e competente, então sem atalhos e sem depender de copia e cola. Se você quer saber mais informações e também garantir um descontaço de 10%, é só acessar o link que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. E agora, assim como é de costume, eu vou responder uma dúvida que deixaram em outro vídeo aqui do canal. E a dúvida é do Robrito. Ele diz o seguinte: olá, Tequita, gosto muito dos seus vídeos, parabéns pelo ótimo conteúdo, valeu demais. Pergunta: você acha que uma pessoa acima dos 45 anos ainda tem chance de entrar no mercado de games, né? Ele fez essa pergunta justamente sobre um vídeo onde eu falava a minha perspectiva do mercado de jogos aqui no Brasil. Robrito, o que eu posso dizer para você é que pro mercado de jogos, o que é fundamental mesmo é portfólio. Então, independe da sua idade, é a questão de iniciativa, de você ir atrás, de você criar os seus jogos, de você criar esse portfólio que é tão importante para você poder entrar na área. Independentemente se você tem 20, se você tem 30 ou se você tem 40, você só vai conseguir entrar no mercado de fato se você tiver um bom portfólio. Então essa é a principal dica que eu te dou. Com certeza vai firme, cara, porque assim, ter trabalhado nesse mercado de jogos foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, foi uma das melhores experiências que eu já tive e eu super recomendo, apesar de que a gente sabe que tem as dificuldades, essa barreira inicial maior, né? Eu acho que quando a gente acredita, quando a gente quer trabalhar com isso, quando é o nosso sonho, a nossa vontade, a gente tem que correr atrás. Muito obrigada pelo seu comentário. Agora, antes de eu me despedir, eu vou recomendar outros 2 conteúdos para vocês assistirem aqui na sequência. Um desses conteúdos vai ser justamente esse vídeo que ele comentou, onde eu falo sobre a minha percepção do mercado de jogos aqui no Brasil. Tem ali um relato bem interessante para quem quer aprender um pouquinho mais sobre esse mercado. E o outro conteúdo vai ser uma recomendação do YouTube. A gente se vê em um próximo vídeo e até mais!